Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre como é que os arcanjos irão nos ajudar em todo esse processo de transição planetária, porque na verdade eles já estão nos ajudando, mas eles terão um papel fundamental nesse processo todo. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar esse vídeo e eu gostaria muito de cumprimentar todos vocês, meu público querido do YouTube, do podcast, a galera que me segue nas Pílulas da Transição e agradecer muito aí a participação de vocês, o carinho de vocês com esse trabalho, com esse projeto que eu tenho de divulgar a boa nova de que em breve nós estaremos entrando no mundo de regeneração. E hoje, pessoal, eu já vou antecipadamente pedindo desculpas, porque eu estou resfriada e a minha voz ela está dando umas falhadinhas, então, tanto é que eu já estou até com uma aguinha aqui para poder me socorrer caso eu tenha um pigarro ou tosse, né? Então eu vou pedir desculpas para vocês, mas a gente sabe que a missão da gente não pode parar. Não importa como que a gente esteja, a gente tem que se empenhar e trabalhar de uma forma séria e disciplinada, porque toda a espiritualidade, bem como os nossos irmãos estelares, eles são, gente, donos de uma disciplina invejável. Nós realmente temos que aprender muito com eles. Mas vamos lá. Vocês se lembram que no vídeo passado eu falei para vocês que tinha vindo uma entidade maravilhosa da Roma Antiga, que inclusive declinou o seu nome, o nome dele é Tibério, e que ele trouxe tanta informação na mensagem dele que eu precisei dividir essa mensagem em 3 vídeos para que os assuntos abordados pudessem ser explorados com uma melhor clareza. Pois muito bem, então lá no primeiro vídeo, que foi o vídeo passado que eu fiz para vocês, o tema abordado foi um tema muito interessante sobre a evolução dos animais. E também foi explicada a questão desse conceito de alma-grupo, e que era assim uma dúvida que eu tinha já fazia um tempo, e ele então veio, esclareceu tudo de uma forma assim magnífica, nos dando uma verdadeira aula sobre o assunto. Muito bem, então agora, hoje, nesse segundo vídeo, eu vou abordar com vocês o que ele nos contou sobre a atuação dos nossos eminentes e estimados arcanjos aqui no planeta, por ocasião dessa fase que estamos passando, que é a fase da transição planetária. E muito bem, o que ele falou foi o seguinte: fala-se muito de Miguel, eles se tratam tudo pelo nome, né, gente? É incrível. Eu chamo de Miguel Arcanjo, né? Porque, meu Deus, mas eles se tratam tudo pelo nome, assim. E uma simplicidade incrível, não existem títulos, não existe qualquer tipo de orgulho. Ali realmente, gente, o que vale, eu entendo assim que é a luz de cada um. E existe um respeito imenso entre eles, mas é um respeito simples. Tanto é que eles se tratam pelos nomes, eu acho assim incrível, né? Então ele estava falando que o Miguel, Arcanjo Miguel, é o mais falado, tem sido o mais falado
em todos esses episódios, porque justamente ele é o chefe dos exércitos celestes. E ele é que será o encarregado, ou é o encarregado, de impor a disciplina junto a esses seres carentes de luz que vão ser retirados do planeta. Porque isso eu já contei para vocês. Até agora, a nossa espiritualidade planetária tem trabalhado muito nessa questão do exílio desses seres que não possuem luz. Mas a nossa espiritualidade, ela trabalha assim no convencimento. Ela chega, ela conversa, ela doutrina e vai colocando essas entidades para se lembrarem de afetos, de pessoas que muito as amaram, e com isso eles vão assim amolecendo o coração da turma e convencendo eles a seguirem os seus caminhos de evolução. Só que tem um pessoal que é irredutível. Acontece isso também aqui no planeta, a gente vê que isso acontece, a gente sabe que, por exemplo, toda essa população que vive nas ruas, coitadinhos, e muitas vezes eles são abordados pelo pessoal das equipes de assistência social e muitos concordam. Vamos lá para o abrigo, aqui em Curitiba então, a gente faz esse frio horrível no inverno, eles saem convidando essas pessoas para irem dormir nos abrigos que existem da prefeitura, né? Só que tem uma minoria, digamos assim, que é irredutível, fala, não quero, não lá, e vai chegar lá, vocês vão querer que eu tome banho, vocês vão querer que eu corte meu cabelo, que eu faça minha barba, e que eu coma comida. Eu não quero comer comida, eu quero beber, não quero ficar comendo, eu quero outras coisas. Então essa proposta de vocês não me interessa não, eu não vou. E ficam nas ruas, com aquele frio horrível, né? Aí o que os assistentes sociais fazem? Dão um cobertor pro cara, tenta levar uma comida, mas mesmo assim eles ficam irredutíveis. Então, se isso já acontece, gente, na esfera dos encarnados, quem dirá na esfera dos desencarnados? Então, nós temos seres que estão aí vagando no umbral, gente, há centenas de anos, para não dizer milênios, porque eles entram num estado de teimosia tal que eles se recusam a querer evoluir, a querer aceitar qualquer tipo de ajuda. Pois muito bem, e a espiritualidade vem trabalhando, nossa gente, maravilhosamente bem. Tem assim muitos e muitos comboios já partiram aqui da Terra com espíritos que foram assim convencidos, trabalhados por essas equipes da nossa espiritualidade. Mas para essa turma irredutível que não quer ir, para essa turma é que virá Miguel Arcanjo, porque aí está chegando um ponto no planeta em que eles realmente estão começando a atrapalhar muito quem quer evoluir. Então, nesse caso, e como eles são minoria, eles serão transferidos para outro planeta, para outro orbe, com uma vibração energética compatível com o nível de evolução deles. Porque aqui na Terra eles não vão mais conseguir ficar. Primeiro porque o planeta ele vai elevar o seu padrão vibratório. E ao elevar o padrão vibratório, todas as criaturas que são muito carentes de luz, elas vão ficar muito deslocadas, vão começar a se sentir mal aqui. Então, realmente, é até um ato de misericórdia de Deus essa transferência. Que aí eles vão para um outro orbe, vão recomeçar a jornada deles evolutiva e amadurecer os seus espíritos. Até que, inevitavelmente, porque essa é uma das leis divinas, um dia eles voltarão seus olhos para a luz, assim como nós. Por quê? Nós também já fomos trevozinhos.
né? Ninguém é o rei da cocada preta, que não, eu já nasci aqui, Deus me criou, eu sou legal. Todos nascemos simples e totalmente ignorantes e seguimos nossa jornada, errando, aprendendo, fazendo errado. E aí você corrige aquele erro, mas comete outros. Enfim, mas isso tudo faz parte da evolução dos seres. Então, a questão é essa, que agora nós que já conseguimos, com a graça de Deus, voltar os nossos olhinhos para a luz, vamos sim ter esse merecimento de herdar o planeta Terra, porque foi a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo nos fez há mais de 2000 anos, quando ele disse que os mansos herdarão a Terra. E que, na verdade, gente, essa promessa, ela consta também do Antigo Testamento. E ela consta em 2 locais diferentes, lá no Antigo Testamento. É muito interessante isso. Ai, gente, desculpa. É o resfriado, a gripe. Minha voz, ela vai fechando. Mas vamos lá. E aí ele continuou, o Tibério, né, esse espírito maravilhoso da Roma Antiga, que foi filósofo, e ele foi filósofo do bem pensar, gente. Olha que coisa maravilhosa, porque quando ele veio, ele me disse, ele falou, olha filha, vocês têm que pensar, vocês têm que ficar pensando sobre as questões da vida, e isso é um ato filosófico. E é muito bom, é bom porque isso faz com que vocês progridam, com que vocês façam reflexões muito interessantes para a vossa evolução. Então é muito interessante. Aí ele começou a falar sobre os arcanjos, né? E ele falou assim, olha minha filha, na verdade, todos os arcanjos estão convocados a atuarem nessa magnífica transição planetária, cada um na sua especialidade. Olha que interessante, né? Aí que ele falou do nosso queridíssimo arcanjo Miguel, tratando-o pelo nome, e ele falou, é claro que o Miguel vai ter muito destaque, porque ele é o senhor dos exércitos celestes, e ele vai comandar toda a operação de extração, olha como eles se referem, né? Extração dos seres não evoluídos do planeta. Porque ele é o comandante dos exércitos celestes, responsável pela aplicação da disciplina e manutenção da ordem divina junto aos seres não elevados. Mas os demais arcanjos terão um papel, gente, importantíssimo também nesse evento supremo. Esse evento de transição, né, que eu estou me referindo. Porque eles vão comandar legiões de espíritos benfazejos que vão trazer consolação, saúde, esperança e alegria aos que aqui ficarem. Então, será importante, pessoal, orar a todos eles, pedindo-lhes um maravilhoso auxílio. Olha que legal, porque eu também estava achando até então que ia ser mais só com Miguel Arcanjo e tal, porque Miguel Arcanjo vem, vai levar os trevosos, vai levar essa galera daqui, mas os outros arcanjos têm um papel, gente, maravilhoso que eu vou explicar para vocês. E é muito interessante. E ele fala assim, que todos os seres elevados, sejam eles da nossa espiritualidade, sejam os nossos irmãos estelares, eles desejam auxiliar o nosso Cristo amado. Eles têm assim um profundo respeito, um profundo carinho, reconhecimento pelo nosso Cristo. E isso é verdade, porque, olha, pessoal, todas as mensagens que eu recebi, e eu já recebi muitas, graças a Deus,
eles sempre se referem ao nosso Cristo com muito amor, com muito respeito, assim, até mesmo que meio que uma veneração mesmo, assim, mas de respeito, sabe? E então eles querem muito auxiliar o nosso Cristo amado nesse projeto. E por consequência, como nós somos as ovelhinhas de nosso Senhor Jesus Cristo, que sortudos, né, que nós somos, eles também nos auxiliam com todo o amor, com todo o carinho, com toda a devoção e humildade, na maior discrição, porque eles são assim, eles ajudam a gente, são super discretos, os elevados, né? Porque eles seguem a orientação do nosso Cristo, aonde o nosso Cristo pediu a eles que ainda não se mostrassem oficialmente, por entender que nós ainda não teríamos um preparo, uma tranquilidade para fazer esse contato, devido à existência ainda de muitos seres carentes de luz, que nós chamamos de trevosos, né? E aí, ele falou assim que toda essa ajuda que será dada, inclusive pelos arcanjos, você já sabe que eu já expliquei, os arcanjos, eles já estão, gente, num nível de evolução tal que todos eles já atingiram a ubiquidade. Que é a ubiquidade? É você, é o espírito que tem a capacidade de estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Não me perguntem como isso funciona, que eu ainda não sei, mas acredito que a nossa física quântica no futuro irá explicar isso de uma forma assim bem interessante. Ou talvez eles deem aí uma explicação que eu não sei nem se eu tenho condição técnica de compreender como que esse fenômeno ele acontece. O que eu sei é que quanto mais evoluído o ser maior vai ficando essa capacidade. Tanto é que o nosso Cristo vai se utilizar dessa capacidade quando ele vier aqui para a Terra, aonde ele vai se materializar, pessoal, por todo o planeta, para que todos nós possamos ter a oportunidade de vê-lo. Vai ser um negócio assim, eu fico imaginando, que só um ser da categoria dele tem condições de operar uma situação dessas, de se materializar por todo um planeta. Vai ser um negócio assim, nossa, estou esperando aqui para ver como é que vai ser, que eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que vocês também devem estar, né, curiosos, né? E isso a gente vai acontecer na nossa geração, porque nós somos a geração do Apocalipse. Eu não sei dizer o dia, a hora certa, muitas pessoas me perguntam e eu não tenho como responder porque eles não me falam, nem eles sabem. Mas o que nós sabemos é que nós somos a geração do Apocalipse. Pois muito bem. Então, eu fiz uma pesquisa um pouco mais assim aprofundada sobre os arcanjos, o que cada arcanjo faz. E, gente, encaixa direitinho, certinho com que as informações que esse espírito luminoso da Roma Antiga nos passou, o Tibério. E vejam só que interessante. Nós temos, basicamente, claro que existem um número maior de arcanjos, mas digamos assim, os principais são 5. Tem gente que diz que são 8, outros que são 7, mas assim, 5, porque esses 5, eles cobrem praticamente quase que todas as áreas. Então nós temos, gente, o arcanjo Miguel Arcanjo, que é o senhor dos exércitos, que cuida da disciplina. E ele vai cuidar dessa operação de extração e retirada dos seres trevosos do planeta. Aí nós temos o arcanjo Rafael.
O arcanjo Rafael, ou Rafael arcanjo, né? Mas para eles é Rafael, né? Deve ser Rafa, enfim, mas Rafael. Ele é o arcanjo, gente, que a especialidade dele é a cura, é a cura. Ele é padroeiro de todos os médicos, das enfermeiras, enfim, todo o pessoal que, paramédicos, toda essa turma que cuida da saúde está subordinada a Rafael Arcanjo. E ele vai comandar, após a operação magnífica de Miguel Arcanjo, ele vai percorrer o planeta todo com legiões de anjos, de seres evoluidíssimos, trabalhando a cura de todos nós aqui no planeta. Seja a cura física, como a cura espiritual. Olha que lindo, né, gente? E o terceiro, que é Gabriel Arcanjo. Ora, Gabriel Arcanjo, ele cuida, digamos assim, das comunicações. Tanto é que foi ele que trouxe a mensagem para a nossa mãezinha Santíssima Amada, quando ele veio comunicar que o nosso Cristo amado viria por intermédio dela, fisicamente. E ele é que foi dar essa mensagem. Então, digamos assim, o Gabriel Arcanjo cuida das comunicações, eu acho, né? Foi o que eu entendi, né? E ele também vai percorrer o planeta todo após a operação de Miguel Arcanjo, também com legiões de anjos, distribuindo, pessoal, a esperança, a alegria e a motivação. Olha que lindo, né? Porque realmente isso sempre, nas mensagens, gente, sempre vem essa informação que após a operação de Miguel Arcanjo, que nós vamos sentir no ar assim, nós vamos ter um alívio psíquico que, devido à cura que Rafael Arcanjo vai fazer, e vamos sentir muita alegria, nós vamos sentir uma esperança muito forte, que será distribuída por quem? Por Gabriel Arcanjo. Olha que lindo, gente. Eu fiquei assim, achei muito interessante. Aí nós temos o quarto arcanjo, que é quem? É Uriel. É o arcanjo Uriel, ou Uriel Arcanjo. Uriel Arcanjo, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer socorro aos espíritos desencarnados. E vai trazer também socorro para todos os que forem atingidos de qualquer forma pela operação de despertamento físico, né? Então, ele é o arcanjo que é responsável, pessoal, pela providência divina. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós todos estivermos orando pela providência divina, nós estamos, na verdade, nos ligando ao arcanjo Uriel. Que lindo, né? Muito bonito, né? E o quinto e último arcanjo, que é um arcanjo que até não é muito falado, tem gente que diz que ele não é arcanjo, que ele é demônio, já ouvi várias linhas, mas não, gente, ele é um arcanjo, ele é do bem, ele é maravilhoso, que é o arcanjo Metatron. Só acho que é só porque ele tem esse nome diferente e aí o pessoal já acha que ele é assim, assim. Não, não. Ele é um arcanjo maravilhoso, ele pertence já à classe dos serafins, que tem uma hierarquia, ou seja, ele é como se fosse assim, um coordenador dos demais arcanjos. Imaginem a luz desse ser. E ele vai justamente trabalhar na coordenação de todos esses esforços, né? Aonde for mais necessário, a legião de anjos será maior, aonde for menos necessário, pode ir menos anjos lá, acudir o pessoal, quem ora mais, quem ora menos, porque isso faz diferença. Vocês sabem que orar, gente, é tudo, é tudo. Quem ora será
quem orar será muito protegido. E eu descobri que essa frase do quem orar será protegido, está em Apocalipse. Eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo para vocês, porque outro dia eu estava lendo, estou sempre lendo e estou sempre descobrindo, entendendo, interpretando melhor as escrituras, né? E tá lá isso, essa informação está lá, bem como também está lá, gente, a paciência dos justos, que é justamente o que nós já estamos começando a ser exigidos. Quando a gente olha para o mundo, olha para esses noticiários, para o que está acontecendo e dá um desgosto, né? A gente fica desgostoso, né? E a impressão que nos dá é que a humanidade está perdida, que o mal vai vencer, que o mal está imperando, mas isso, gente, é ilusório. Isso não é verdade. Isso é que os trevosos, a elite trevosa, quer nos fazer crer. Por isso que a espiritualidade e os irmãos estelares elevados têm vindo justamente com essas mensagens para que nós saibamos que nós estamos sendo muito protegidos, que Jesus vela por nós. Olha que lindo, né? Então, gente, é isso. Eu espero assim, que vocês tenham gostado de saber dessas informações. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês a última informação preciosa que esse espírito maravilhoso, né, Tibério, nos deu, filósofo da antiga Roma e do bem pensar, e aonde ele nos conta sobre o que acontecerá com a esfera das artes e ciências do planeta. E vai ser muito interessante. Então eu vejo vocês no próximo episódio desse canal e vou me despedindo por aqui com um grande abraço a todos vocês. Até lá! Hello, everyone. I'm Louise Castillo, and I'm here to tell you the latest on the behind the scenes of the planetary transition. And today, everyone, we're going to learn what's happening in the arts and sciences here on our planet. But first, let's play the intro. So, everyone, I'd like to start the video by greeting all of you, my dear YouTube listeners, the podcast listeners, the people who follow me on the transition pills, and once again thanking you all for your affection and for listening. And while I'm at it, I'm going to ask for a like and for clicking the bell to receive notifications. If you have any questions, ask for your questions, and I'll read everything as much as possible and respond to you, because we understand that knowledge is very important. And knowledge, people, knowledge is power. Those who know have knowledge, they are better prepared for any eventuality. And this is precisely the purpose of our spirituality, of our elevated brothers, our stellar brothers, in passing on to us this whole range of important information. But let's get to it. Today we're going to move on to our third and final video of this trilogy, which was passed on through the message of an eminent spirit of ancient Rome, a philosopher whose name was Tiberius.
Very well. And he then explained to us, the last part of his lecture he gave us, about the sphere of arts and sciences. First, I'll give a brief explanation for you, as perhaps not everyone knows how this scheme of spheres works. But what is known within the Spiritist community is that we have 7 basic energy spheres that make up our planet, interspersed with matter, semi-matter, and energy, because the planet is a sum of all of this, just as we are also the sum of matter, semi-matter, and energy, which is our spirit. The planet too, the planets in general. We're talking about ours here, our beloved Earth, but practically all planets operate under these conditions. And so we have this conventional division into 7 dimensions. What are these dimensions, folks? So, first, we have what they call the abyss. What is the abyss? The abyss is a term often used in the Apocalypse, and it refers to a lower, very dense region with practically no light. And this region is, let's say, deep, and it is inhabited exclusively by suffering, dark spirits, who find themselves in worse energetic conditions, right? We have some descriptions of these areas, and they are very sad places, of great suffering, without light. It's a very complicated thing. And what is said is that in this region of the abyss live, let's say, the tares, you know. The tares and the wheat. So, the tares and the wheat are 2 little plants, except that the wheat makes bread and the tares don't. Tares look like wheat. They look very similar, they have similar little leaves, but they don't produce anything. On the contrary, they sap the wheat's strength if you leave them together. That's why this plant, these 2 plants, were used as a reference to the time period, because we were an agro-pastoral society. So Jesus had to refer to them. He used available references that the people could at least understand. So, just returning to this biblical terminology, he says that in this region of the abyss live the tares. Then, right after, the second layer is the sphere of darkness, which is a reference found in André Luis's book, Our Home, in chapter 44, also called the subcrustal sphere. And there too, we have practically the total predominance of beings without light, also known as tares. But they are beings that are in a slightly milder condition than the inhabitants of the abyss, right? Right? So we have 2 spheres of darkness. One is super dense, and the other is dense too, but not as much as the abyss. It's also inhabited by beings lacking light,
who are, well, still dark, but who are in a slightly better condition than the beings that inhabit the abyss. Then we move on to the third sphere. The third sphere, folks, is our Earth's crust. Look, it's our world here where we live. And this sphere, which is the Earth's crust, is material and inhabited by incarnate spirits, where the wheat and the chaff of all peoples and nations are mixed, right? And it's in this sphere of the Earth's crust that we come to practice evolution, to perfect our moral qualities. And it's this confusion that I don't need to explain because we are here immersed in this tremendous confusion, where you have wonderful people, you have elevated beings, mixed with very dark, very evil beings. And there are those in the middle, who are neither here nor there. There are the indecisive, there's everything here, right? In other words, it's a perfect place for us to come and practice our evolution. Very well. Then we move on to the fourth sphere. What is the fourth sphere? The fourth sphere is a well-known threshold. Everyone knows the threshold. People even think the threshold is already a horrible place. No. There are two places that are much worse than it, which I just told you about. The sphere of darkness and the sphere of the abyss. Very well, this threshold sphere surrounds the Earth's crust. And there, we also have wheat and tares, but in separate environments, unlike here incarnate people, everyone is mixed together, not in the threshold. Because those beings who already have a little more evolution are not evil, they are called wheat. Here, they are welcomed in spiritual cities, which are colonies, and there are many around the world. For example, we have our home, which is over there in that region. Take Rio de Janeiro, take a piece of Sao Paulo there. Our home colony is very extensive and is located in the threshold. So much so that all these colonies, not just our home, but all these colonies, need to be walled. They have walls, as if they were true fortresses there within the threshold. Because there is indeed a need for defense, because many of them are attacked by hordes of dark beings. So they have those batteries. Our dear Andre Luis told us this through the wonderful mediumship of our Chico Xavier. He tells us that there are even batteries, electromagnetic batteries to repel these attacks. So they don't kill anyone, but they shock the people, and they get scared and run away, right? But they do come and go. They suffer attacks from the dark beings that are also roaming the threshold, because, well, the threshold is not a very pleasant or beautiful environment either. There, it's like a dimly lit environment, like a savanna, but the savanna is beautiful, right? It's like a sick savanna with the trees almost dying. Yes, there are descriptions. If you're curious, read our book, by Andre Luis, The Messengers, which is the second book in the series, excellent,
and which contains all these descriptions of what the threshold is like. And within these cities, within the walls of this city, the climate is different. Everything is beautiful, the sun shines, trees, grass, water, lake, river. It's different, it's like another dimensional space there, embedded within the threshold. But then we go to the next sphere. What is the next sphere? The fifth sphere, folks, is the sphere of art, culture, and science. Look how wonderful this is. This is a sphere of a higher nature on the planet, where only those spirits inhabit who are in the process of finalization, let's say, evolutionary, purifying the Earth's crust. In other words, when we've reached a certain evolutionary level and no longer have any major atonements to make here on Earth, we're already kind of at the end of paying off our debts. We're already beginning to have access to this wonderful sphere of art, culture, and science on the planet, which, as the name suggests, who lives there? It's the artists of beauty, the philosophers, the mathematicians, the scholars, the linguists, the educators, in short, all the spirits dedicated to good art, good culture, and good science. It's very beautiful, isn't it? And it's this sphere that Tiberio speaks to us about. But just to finish telling you, I won't stop there because there are two more spheres I'm going to tell you about. The sixth sphere, that is, the sphere above the sphere of arts, culture, and science, is the sphere of universal fraternal love. This sphere is reserved for spirits who have already lost direct contact, folks, with the Earth's crust. My voice is still half-hearted, but let's go. And these spirits are already freed from the wheel of samsara. They no longer need to come here to reincarnate to improve themselves. They can even incarnate here as missionaries to help us. But it wouldn't be, so to speak, an expiatory incarnation to implement evolution, because they would no longer need this type of situation to promote their basic evolution. Because, folks, evolution always continues. Evolution is infinite, but we have levels of evolution. We are here at the basic of the basic. That's why they say we are children, where we need trials and expiations to push us forward. They keep pulling us forward. Because it's just like that, when the water hits your butt, you start to seriously consider learning to swim, to climb, to get to higher ground. You move, you're not going to stay there waiting for the water to rise. So, that's how we operate, because we don't yet have the maturity to pursue our own evolution. But that will change. It will change because when we enter the world of regeneration, we will be more required in this area of spiritual maturity, because there will no longer be these tests, expiations to keep pushing us forward, dragging us forward.
We are the ones who will have to pursue our own evolution. I've already explained this to you. I've already told you this. But, going back to the sixth sphere, which is the sphere of universal fraternal love. Well, there live these wonderful spirits who have lost direct contact with the Earth's crust, but who continue here on a mission, helping us, helping those who are still behind to continue their moral evolution, right? This sphere is mentioned in the book, also psychographed by Chico, called Workers of Eternal Life. And it's mentioned in chapter 3 of this book, right? Also written by André Luis. By the way, folks, I highly recommend you read these books by André Luis. They're inexpensive and contain valuable information that helps us better understand this whole interpenetration between the 3D world, the physical world, and the spiritual dimension. It's very, very interesting, right? And then we have the seventh and final sphere, which is the highest sphere on the planet, the sphere of the planet's directives, a region of the divine plane, also known as the resplendent sphere, where our beloved Christ lives, governing this planet. Well, and I believe that he, as a marvelous being, possessing unparalleled ubiquity, I imagine he must be somewhat direct on all the planets he watches over. And let's put it this way, it would be like the office of our beloved Christ and his direct assistants who live there with him, and to whom he, in his mercy and humility, gives the opportunity to assist in his projects. This is also something I've already told you. Many have asked me, Luis, what's this story about an archangel? What nonsense. Jesus is Jesus. Jesus doesn't need all this. Really, folks, he is a being who, if he wanted to solve everything alone, well, he solved it. He has the power to do it. He has the power to do it. But he is a humble and merciful being. And he grants other spirits, in fact, he grants all of us the opportunity to engage in this beautiful project and work for its success, because this work is a stellar one. It was even a stellar being who told me this. I thought it was very beautiful. He told me that they really enjoy having this opportunity because it is a powerful exercise for them in improving all their spiritual qualities. Look how beautiful, right? And then Jesus, in his mercy, he really goes to work and composes the teams, of course, within the evolutionary level of each team, but each one has its tasks. Whoever wishes to work for good and exercise evolution already has a guaranteed spot there. Look how cool, it's very beautiful. So, he stays there. I imagine that he, the angels, right, the guardian angels, the coordination of these angels, the archangels, I imagine our little Mother Mary Most Holy. I imagine that they are all inhabiting this very special sphere,
where very few beings have a vibrational level capable of living, right, of being comfortable, with so much light and so much energy, right? And these descriptions, for those who want to know more, they are found in the book No Solar and in the other books I mentioned to you. I'll put everything in the description of this episode, and they are in the book No Solar, in chapter 32. And the one who gives us this information is that highly evolved entity, who is known by the name of Veneranda, Veneranda. And that she, in fact, doesn't even need to live there in our home. She would already have, spiritual qualifications to live in much higher planes. But she has a set of hearts, look how wonderful it is, that are hers very dear and that she really wants to see evolve. She stays there in the No Solar colony, helping everyone and also taking closer care of this rebellious group that was left behind, right? Very well. So, folks, I gave you this idea, this notion of how these dimensional spheres around the planet work. And now we're going to get back to the heart of the video, which is the video of the podcast episode, right? Which is precisely what will happen with this sphere of arts, sciences, and culture. And our eminent Tiberio tells us that soon, right after this cleansing that will be done, after the Dark Ones leave, after we enter the world of regeneration, this sphere of arts, sciences, and culture, it will descend. Look how beautiful, folks. It will descend until it touches the Earth's crust, that is, the threshold will disappear. I already told you that the threshold would be removed, right? And who would say that not only the brow, but also the abyss and the zone of darkness will also end? Well, and then this sphere will descend into the crust. Look at this wonderful thing. And then we will have access, people. Look at this wonderful thing. So, the vibration, the vibratory pattern will be different. Beauty will interact in all of our branches of knowledge, in architecture, in transportation. Beauty will truly be omnipresent, we can say, right? And not just beauty, but culture, all the arts, music, dance, sports, everything, people, it will be something like this, it will be a rebirth, it will be a wonderful thing, because our spirit, the monad created by God here on our planet, that we are humans, coming from the monkey, we, the human spirit, when it sees something beautiful, it rejoices. Only beings who have no light, who don't like beautiful things, because they don't identify with beauty. But from the as we evolve, we will increasingly feel the desire for the beauty of things. And we will strive to introduce this beauty into all branches of our knowledge. It's really cool, isn't it, folks? It's really beautiful just for us to think about these things. Of course, folks, this won't happen overnight.
We will go through this process gradually, step by step, because that's how evolution works, folks. No one is going to jump over a 2-meter wall. We'll go step by step, but we will get there, and it will be very, very interesting. So that's it. And then the entity said goodbye and once again encouraged us to use our reasoning. Let's think, folks, let's think more philosophically, because philosophy isn't just for human beings, it's philosophy for all of us. When you're thinking about life, when you're thinking about the morals of things, you are indeed philosophizing. And this is very important for our evolution. That's what evolved beings want us to do. They want us to have this initiative of good thinking, of the freedom of good thinking, okay? So that's it. I hope you enjoyed learning about all these things, because I loved learning about all of this and I hope to see you in the next episode here on this channel. So that's it, folks, and see you then. Gui. Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o grau de maturação energética do nosso planeta Terra. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, gostaria de cumprimentar todo mundo, agradecer esse público maravilhoso que eu tenho aqui do YouTube, do podcast, o pessoal que me segue nas Pílulas da Transição, que eu publico nas demais mídias, e vou pedir, por favor, gente, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, porque se vocês não clicarem no sininho, o YouTube não entrega os meus vídeos. E vocês sabem já que eu tenho compromisso de publicar, gente, 2 vídeos por semana. É o compromisso que eu tenho com vocês e com a espiritualidade para a divulgação de todas essas informações super interessantes sobre a transição planetária. Mas vamos começar o nosso assunto, chega de enrolação. Então, pessoal, estou fazendo aqui um vídeo extra porque chegou a informação da espiritualidade de que o nosso planeta está já maduro, maduro ainda não, mas ele já está se aproximando do limite de maturação energética para que as operações se iniciem. Quem vai decidir isso é o nosso querido e amado Cristo, porque ele é que está no comando de toda essa operação, não se esqueçam. Jesus está no leme. Quem comanda tudo, pessoal, é Jesus. E ele, como um ser evoluidíssimo que é, ele dá conta de ficar vigiando um monte de coisas ao mesmo tempo. E entre elas está a questão da maturação energética do planeta. Pois muito bem, essa mensagem, quem me passou foi o pessoal da equipe de telecomunicações da Federação Galáctica. E só para variar, foi tanta informação nessa mensagem que eu precisei dividir o conteúdo, gente, em 4 vídeos para que eu possa melhor abordar
as informações que eles passaram. Eu fico realmente muito impressionada com a concisão desses seres, porque em uma só mensagem eles passam muita informação relevante. E eu então, para que os vídeos não fiquem muito longos, excessivamente longos e cansativos, eu vou dividindo esse conteúdo e também para que nós todos possamos fixar melhor essas informações preciosas que eles passam para nós. Pois muito bem, eles começaram bem assim a mensagem. Começaram falando assim: olha, nós hoje estamos aqui bastante sérios e apreensivos, posto que o mal, ou seja, a elite trevosa e suas legiões de subordinados no mal, está a preparar uma grande armadilha para a humanidade. E que armadilha é essa? Eles estão fazendo uma campanha cerrada sobre todos os encarnados poderosos que não têm ligação com a espiritualidade, incitando-os a começarem diversas guerras planeta afora. Então, nós precisamos orar muito, pessoal, e eu peço a todos vocês, gente, eu praticamente faço uma convocação, vamos todos orar por esses líderes, por essas pessoas que detêm grandes poderios militares e bélicos, para que eles não sucumbam às sugestões maldosas destes espíritos. Porque se todos nós nos unirmos em oração, nós vamos conseguir criar, gente, uma egrégora protetora. E que no final das contas, essa proteção ela vai se reverter junto a nós. Então, o que é que eles nos contaram? Que as guerras que hoje existem no planeta, infelizmente, elas são localizadas, mas elas existem, e uma delas é justamente a guerra da Ucrânia e da Rússia e da Ucrânia. Elas estão seguindo, digamos assim, entrando em estágios próximos à definição de vencedores e perdedores. E aí, pessoal, é que a coisa começa a ficar mais delicada. Por quê? Porque o lado que estiver perdendo, ele estará muito mais sujeito a atender às perniciosas sugestões dadas pelos seres trevosos. Porque é claro que as trevas, elas querem mesmo fazer o caos, eles querem bagunçar, e quanto mais eles conseguirem, mais felizes eles ficam, porque aí eles acham que eles vão de alguma forma conseguir retardar o processo de transição planetária. Só que isso, gente, não tem a menor chance de acontecer, não tem, porque o Cristo é um ser extremamente poderoso, não há o que se fazer contra o Cristo. Isso é uma lei, a lei da evolução, que é determinada por Deus e que o Cristo, como seu filho unigênito que ele vai colocar em ação. Pois muito bem, então a gente tem que, o que eles pedem é que a gente ore muito por esses líderes, né? Porque as orações mundiais, pessoal, têm ajudado muito a suavizar esses cenários. Porém, o desespero dos trevosos, ele está cada vez maior. Eles desejam ardentemente, com toda a força do coraçãozinho malvadinho que eles têm, em se sair com as suas ideias e modos imperfeitos de ser. Porque isso é uma das características dos seres que são carentes de luz, que é a imposição das suas ideias, a imposição da sua forma de pensar
porque eles acreditam que a forma que eles pensam é a melhor forma. Não é, mas eles acham que é. E eles querem impor isso a todos os demais. Isso faz parte. Mas não quer dizer que a gente tenha que aceitar isso. E, principalmente, nós temos como nos defender disso, que é através da oração. Então, vamos nos unir em oração, não só por esses dirigentes, mas eu peço também que vocês orem pelas populações que estão sendo atingidas por esses eventos terríveis, que perdem entes familiares, são obrigadas a abandonar suas casas, seus lares, veem as suas cidades destruídas, bombardeadas, e falta tudo, falta água, falta comida, e às vezes num tempo de frio, de inverno, é muito complicado isso tudo. Então nós temos que orar pela providência divina, para que a providência divina possa alcançar a todos que estão sendo atingidos por esses eventos de guerra terríveis, né? E então, porque eles continuaram falando, o pessoal da equipe de telecomunicações da federação, eles disseram assim, que ainda que sejam conflitos localizados, porque eles não vão passar disso, eles vão ser conflitos localizados, mesmo assim eles ainda vão trazer muito sofrimento às populações atingidas. E o que é pior, poderão gerar retaliações em escala maior. Então, pessoal, vamos todos orar pelo melhor. Vamos orar para que todos esses eventos de guerra, gente, sejam extintos do planeta. Que a guerra seja extinta, todo e qualquer tipo de violência, porque é para lá, para um mundo melhor, um mundo de paz que nós temos que caminhar, né? Mas aí eles falaram que de resto o planejamento vai super bem e que todos os irmãos estelares elevados já estão assumindo seus postos, motivo pelo qual eles até não têm vindo tanto por aqui ultimamente. Quando eles falam o vir por aqui, quer dizer assim que às vezes eles não vêm tanto dar mensagens para nós, porque eles estão ocupados lá com os postos deles, que eles vão ocupar e com as tarefas que eles vão executar quando houver o início da magnífica operação de Miguel Arcanjo. E eles acreditam que a operação de Miguel Arcanjo não vai tardar a iniciar, pois que todos os irmãos estelares elevados estão sendo chamados a ocupar os seus postos. É claro, gente, que o tempo deles, eu sempre falo isso para vocês, o tempo deles não é o nosso tempo. O tempo para eles transcorre de uma forma muito mais rápida que para nós que estamos aqui encarnados. Então, o que para nós parece um período mais longo de tempo, para eles é um momento, é muito rápido. Então, a gente tem que ter essa noção dessa diferença de contagem de tempo, essa diferença relativa que existe entre esses espaços dimensionais, para que a gente também não entre num estado de ansiedade. Então, o recado é esse, gente. Sabe-se que está próximo, sabe-se que nós somos a geração do Apocalipse, mas não quer dizer que vai acontecer amanhã. Então a gente não pode entrar num estado de ansiedade ou deixar de fazer as coisas. O que nós temos que fazer? Temos que nos preparar orando e nos exercitando no bem. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo espera e deseja de nós. E agora, gente, prestem atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. A maturação energética do planeta está quase a ser alcançada. E, segundo o que a equipe da federação nos conta,
Aguarda nosso Senhor Jesus Cristo pacientemente por este momento, que será um momento certo para tudo e para todos. Olha só, hein?